Olá pessoal, boa tarde, bem-vindos. Estamos iniciando mais uma live. O nosso tema de hoje é a saúde mental das nossas crianças e adolescentes. Olá, boa tarde, bem-vindos. Hoje eu vou receber um convidado muito especial que é o Dr. Jairo Bauer. Deixa eu já chamar o Dr. Jairo aqui para a nossa conversa. Boa tarde, bem-vindos. Só um minutinho que eu já vou. Dr. Jairo já está por aqui. Olá, Dr. Jairo. Oi, Dayana. Tudo bem? Tudo bom? Bem-vindo. Muito legal Obrigada participar por da tua estar aqui com a live. gente. Imagina, obrigado eu. Super feliz de estar aqui com você aqui na tua live e com um monte de gente bacana, querida aí, mandando mil corações pra gente. Muito legal. Que joia, que joia. Doutor Jairo, essa semana eu pedi nos stories que as mães, né, as pessoas que têm crianças na família, que me acompanham aqui, me mandassem os relatos de como é que está o comportamento das crianças e adolescentes nas famílias. E foi uma grande surpresa a quantidade de mensagens que chegaram e o conteúdo das mensagens. Eu fiz um apanhado geral, eu vou falar um pouquinho o que as pessoas estão sentindo e depois eu gostaria que você nos explicasse, comentasse, nos ajudasse, né? Ajudar as mães, o que a gente pode fazer para ajudar as nossas crianças e adolescentes nesse momento. Em geral, doutor Jairo, as mães relataram um aumento muito grande nos níveis de ansiedade, agressividade, tristeza e choro com muita frequência, mais do que acontecia antes da pandemia, e casos de depressão mesmo em crianças. Crianças relatando sinais de depressão e ansiedade com 8, 9 anos. Várias mães escreveram o que me assustou bastante. Crianças de 9, 10 anos falando em suicídio. A gente teve um caso de um amigo nosso conhecido que tem um filho de 11 anos que relatou pensamentos de suicídio porque está muito difícil para as crianças lidar. Imagina, está difícil para a gente que é adulto, né? Eu gostaria que você explicasse para a gente, doutor Jairo, como é que é para uma criança, né, se colocar nesse momento, assim, como é que a gente pode entender que a criança se sente depois de 2 anos praticamente de pandemia, de isolamento, muitos ficaram afastados da escola há muito tempo. Como é que é para uma criança e para um jovem enfrentar tudo isso? Dayana, eu acho que é um tema super importante, super pertinente, né? A gente tem falado muito nesses últimos meses ou nesse último ano sobre o impacto da pandemia na saúde mental das crianças e dos adolescentes. A gente errou lá na nossa avaliação, lá no começo, quando a gente imaginou que crianças e adolescentes mais digitais, mais conectados, mais plugados, talvez fossem sentir menos os efeitos do isolamento e do distanciamento social. Não foi verdade, né? Na verdade, eu acho que é a Uhum. faixa da população que mais sofreu. Exatamente porque para eles é muito importante, né, nesse momento de vida, a interação social, o contato social, né? Então, para a criança é muito importante estar com outras crianças, brincar com outras crianças, sair de casa, enxergar outras possibilidades, né? Então, para a criança isso é muito importante. Para o adolescente, eu acho que é ainda mais importante, né? Nesse momento em que o adolescente está criando, né, tá criando esse processo de busca de identidade dele, ele precisa se enxergar muito no outro para se entender, ele precisa repensar todo o modelo, tudo que ele aprendeu em casa, diante de outros modelos e de outras possibilidades. Então, nesse momento, interação social, contato com os pares é muito importante, né? E as crianças Uhum. e os adolescentes, né, nesses últimos 2 anos tiveram um empobrecimento muito grande, né, dessa possibilidade de estar com o outro, de estar na escola, entender na escola como um ambiente que vai muito além do ambiente formal de aprendizado, é um ambiente de interação muito importante, onde eles passam Sim, de boa relações, parte. né? Pois é, onde eles passam boa parte da vida social deles. Então, realmente foi Uhum. muito impactante. Esses relatos que as mães que te acompanham trazem para você, eu acho que são relatos que batem com o que a gente viu no consultório, são relatos que batem com o que alguns estudos têm mostrado para a gente nesses últimos meses. Tem um Uhum. aumento, tem um impacto muito importante na saúde mental das crianças e dos adolescentes, o fato deles estarem vivendo 2 anos de pandemia, dois anos de Uhum. isolamento e de distanciamento dos outros, né?
Então, doutor Jairo, esses relatos que as mães me mandaram é muito mais abrangente, é mundial. Já tem estudos que mostram que, de fato, as nossas crianças e adolescentes estão com a saúde mental mais comprometida. Tem sim, Dayana, assim, a gente tem visto isso mundo afora, né? A OMS já falou a esse respeito, a gente tem alguns trabalhos também no Brasil que mostram isso. Era uma sensação de boa parte dos profissionais de saúde mental, né? Esse aumento de questões de saúde mental em adultos e em jovens, né? E aí a gente começa a ter alguns trabalhos que mostram, né, uma prevalência importante desse tipo de situação entre as crianças e os adolescentes. Então, elas realmente sentiram o impacto desse Uhum, momento. Foi muito difícil, está sendo muito difícil para elas, né? E aí a gente não está falando só da questão da defasagem de aprendizado, das dificuldades, né, na escola, a gente está falando mesmo dessa questão das dificuldades de interação social que muitos deles têm uhum. apresentado. Se a gente pensar em crianças muito jovens que estão no começo do processo de criar redes sociais, né? Essa distância desses colegas, desses pares, desses amigos, foi muito importante. Então, cria também uma geração talvez com mais dificuldade de interagir com o outro, né? Principalmente os Uhum. mais novos, né? E sem contar, né? Então, além da educação, além dessa questão de interação social, o impacto que tem na questão da saúde mental mesmo, né? Então, quadros de ansiedade, quadros compulsivos, quadros de depressão, ideação suicida, como você colocou, automutilação, né? Então, essas questões têm aparecido de uma Uhum. maneira muito importante para a gente nesses últimos anos, né? Os relatos também, uma mãe contou, ó, minha filha de 15 anos com toque não quer voltar para a escola por medo de pegar a doença. Filho de 7 anos muito rebelde e agressivo, não obedece. Filha com ansiedade, chora muito e diz que não sabe por que está chorando. Eu acho importante dar esses exemplos, doutor Jairo, para que as mães que estão acompanhando saibam que elas não estão sozinhas, se elas estão vivendo isso. Porque às vezes a gente pensa, meu Deus, o que meu filho tem, o que eu faço com isso? Eu acho que dá um certo acolhimento para as mães quando a gente entende que é uma coisa geral, que muitas crianças e adolescentes estão apresentando esses sintomas. Você falou da automutilação, várias mães me disseram, meninas adolescentes se cortando, automutilação, vergonha do corpo, várias contando que os filhos engordaram 10, 20 quilos. Até uma mãe contou, minha filha de 14 anos engordou 20 quilos e desenvolveu diabetes pela dificuldade de lidar com tudo isso. Então, doutor Jairo, diante de tudo isso que a gente está vendo, como é que essas mães podem ajudar esses filhos e adolescentes? O que a gente pode fazer? Daiane, acho que a primeira questão que é super importante é isso que você falou, elas não estão sozinhas, né? A gente tem muita gente nesse momento, muitas famílias que estão enfrentando o fato de estarem lidando com crianças e adolescentes que estão com algum tipo de dificuldade nesse campo da saúde mental. Então, acho que esse é o primeiro ponto, elas não estão sozinhas. Depois, o que essas mães podem fazer para ajudar essas crianças, né? Então, eu acho muito importante a questão do acolhimento e da possibilidade, né, além da atenção, né, delas estarem atentas ao que pode estar acontecendo, a criação e a manutenção de um canal de diálogo mesmo, de conversa, né? Porque durante muito tempo, e a gente sabe disso, a questão da saúde mental foi ligada a uma série de tabus, de preconceitos, né? Então, isso, esse sofrimento é mimimi, isso é frescura, isso é preguiça, isso é acomodação, né? Então, assim, o sofrimento emocional, o sofrimento em saúde mental, muitas vezes foi ligado a uma questão de comportamento, de caráter, né? E não, Uhum. né, de um transtorno, de uma dificuldade, de uma doença, de uma síndrome, né? Então, tudo isso pode acontecer. Então, eu acho que, assim, elas não estão sozinhas, elas, é importante que elas estejam atentas, que elas percebam, que elas entendam esse momento da vida das crianças, né? E que elas criem esse canal de comunicação para que o filho ou a filha possam eventualmente procurar essa mãe, né? Quando a coisa apertar, quando eles não se sentirem bem, para que eles se sintam confortáveis, né? De poder falar com a mãe, com o pai sobre aquilo que eles estão sentindo. Então, nesse sentido,
é dar acolhimento, é estar atenta, né? E poder permitir que essa comunicação aconteça e que o filho, a filha possam expressar aquilo que eles estão sentindo, né? E isso de uma maneira desprovida de preconceitos, de estigmas, de estereótipos, de tabus, né? Uhum. Que eu percebo, doutor Jairo, que as mães também estão muito exaustas e muito sobrecarregadas, mães e pais, né? E às vezes essa mãe se sente tão sobrecarregada que daqui a pouco ela não consegue nem dar um suporte para o filho. Então, eu acho que é muito importante isso que o senhor colocou. Primeiro, que a mãe perceba que, por mais abalada que ela provavelmente também está, precisa abrir o caminho para o diálogo, né? Com que esse filho, essa criança possa conversar sobre o que está sentindo. Eu acho que esse é um ponto muito importante. E o segundo, doutor Jairo, como saber qual é a hora de buscar uma ajuda profissional? Várias mães me relataram que levaram os filhos para a psicóloga, coisa que nunca tinham feito antes da pandemia, e algumas que precisaram levar ao psiquiatra, especialmente as que a criança ou o jovem começou a falar sobre vontade de morrer, sobre não sente mais vontade de viver. Eu gostaria que o senhor nos explicasse assim, quais são os sinais que dizem para uma mãe que você precisa levar o seu filho num psicólogo ou num psiquiatra? Dana, eu acho que uma coisa muito importante é entender que todos nós oscilamos, né? Temos dias melhores, dias piores, temos fases melhores, temos fases piores, né? Talvez crianças e adolescentes oscilem ainda mais que os adultos em função de todas as mudanças, de todas as transformações, do momento em que eles estão passando. Então, isso pode acontecer. Oscilações, dias melhores e dias piores, são esperados, né, na infância e na adolescência. Isso, ok. Né? Agora, quando eu percebo um padrão de comportamento que mudou, né, e que essa mudança parece ser uma mudança que está acontecendo há algum tempo e que essa mudança ela está impactando de alguma forma a vida emocional, a vida afetiva, a vida prática desse filho ou dessa filha, um sinal de que talvez a gente realmente precise buscar pelo menos uma opinião de alguém que está de fora, que está treinado para isso, né, que está acostumado Uhum. a isso e que pode falar, olha, não, fica tranquilo ou fica tranquila, essa é só uma oscilação, eu acho que ela está lidando bem com o que está acontecendo, fica atenta, se alguma coisa Uhum. mudar, você volta, mas vai passar. Ou isso, ou teu filho, tua filha está eu percebi que está num momento de sofrimento importante, isso está impactando, né, a vida dela, e seria bacana para ela, por exemplo, fazer uma terapia, ou fazer um acompanhamento, ou vir ao consultório mais algumas vezes, ou talvez passar Uhum. por um psiquiatra para que o psiquiatra possa eventualmente tentar avaliar e fazer um diagnóstico, e, se necessário, pensar numa forma de tratamento. Então, Uhum. eu acho que isso é um ponto de corte muito importante. E aí, Daiane, acho que tem uma questão que é super interessante, que a gente já conversou outras vezes, que é a questão que, às vezes, aquilo que a gente espera de um quadro de depressão ou de ansiedade num adulto, né, é diferente de um quadro que se manifesta numa criança ou num adolescente, né? Então, Uhum. quando a gente pensa numa depressão, o que você pensa? Aquele indivíduo que está na cama o tempo inteiro, que não quer comer, que não ou dorme, por exemplo, tem uma dificuldade de dormir, acorda mais cedo, às 4, 5 horas acorda e não consegue mais pegar no sono, tem dificuldade de ir para a cama à noite, então dorme pouco, come mal, tá triste, não quer sair da cama, fica sem energia. Então, né, a gente está acostumado a pensar em depressão com esse quadro. Em crianças e Uhum. adolescentes, às vezes a gente tem o que a gente chama de sintomas que não são tão típicos, né? Então, por exemplo, ao invés de ficar muito parada, a criança pode ficar muito agitada. Acho que teve até um relato que você fez aí de uma mãe que te contou isso. Ao invés de ficar quietinha, cabrunhada no canto, ela pode ficar irritada, ela pode ficar agressiva, ela pode Uhum. ter uma Várias agitação mães que ficou. escreveram isso, doutor Jairo. Pois é. Irritação extrema e agressividade. Eu acho que mais até do que tristeza e depressão, as mães me escreveram isso. Uma criança extremamente irritada, inquieta. Algumas até dizem, eu acho que o meu filho está hiperativo. É bem comum esse relato também. Pois é, e assim, não, isso não quer dizer que irritabilidade mais agressividade é necessariamente sinal de depressão, mas pode fazer Uhum. parte de um grupo de sintomas, ou pode Sim. ser um sintoma que apareceu, uma situação que apareceu, que indica que a criança está com algum tipo de sofrimento, né? Ela era uma criança calma, Uhum. tranquila,
pacífica, que não era impulsiva, de repente, que era, né, tranquila, de repente ela fica irritada, fica impulsiva, fica agitada, fica brava o tempo Uhum, inteiro. Opa, peraí, alguma coisa pode não estar funcionando muito bem, né? Outro dia eu uhum, recebi um relato de um pai que me contou o seguinte: meu filho está dormindo de 16 a 18 horas por dia. Você acha isso normal, né? É que na aula ele faz a aula a hora que ele quer, ele não vai ver os amigos, comer ele pode comer em qualquer momento que ele está em casa, então ele fica dormindo. Então, não é normal, né? Assim, essa quantidade excessiva de horas de sono também não é legal, né? Porque ele está deixando de fazer outras coisas, atividade física, uma alimentação em horários regulares, provavelmente não está uhum, acompanhando a escola direito, não está conseguindo conectar com os amigos. Então, 16, essa hipersonia ou excesso de sono também pode ser um sintoma pouco típico ou atípico de um quadro de depressão. Então, ao invés de dormir uhum, pouco, dorme demais. Ao invés de comer pouco, come muito, né? Come o dia inteiro. Então, assim, é interessante a gente pensar que os sintomas podem não ser tão típicos, tanto no quadro de ansiedade como de depressão, e que é uhum, legal o pai e a mãe estarem atentos, e se isso estiver chamando atenção, né, por um período, por 1, 2 semanas, talvez seja legal, uhum, isso não passa, ou isso piora, agudiza, legal ouvir a opinião de um profissional, uhum. né, Dayana? Claro. Agora, doutor Jário, também é importante dizer que é esperado que as crianças estejam se sentindo assim depois de 2 anos nessa situação, né? Eu acho que seria até demais a gente querer que as nossas crianças estivessem ótimas e não estivessem sentindo nada, seria até estranho. Então, é aceitável, é esperado esse tipo de reação das crianças e adolescentes depois de. Porque, como você falou, para quem não acompanhou a nossa live desde o início, as crianças precisam dessa relação, dessa troca, né? Os adolescentes, imagina. Começo, né, a gente, vamos pensar lá na nossa adolescência, a falta que faria ficar 2 anos sem ver os amigos, sem compartilhar. A gente, até os conflitos fazem falta, né, doutor Jairo? Porque os conflitos também ajudam a formar a nossa personalidade. Então, assim, são 2 anos de muitas coisas que não foram vividas, que essas crianças e adolescentes estão sofrendo. É certo colocar dessa forma? É perfeito para a colocação, Dayana, e é muito importante a gente tomar cuidado com isso, né? Porque senão você tem uma tendência a patologizar o comportamento das crianças nesse momento. Então, todo mundo, né, se a gente for pensar nisso, todo mundo está com ansiedade, com depressão, né? Porque as crianças estão diferentes, os adolescentes estão diferentes, e estão diferentes porque o Uhum, momento é diferente, né? O ponto de corte, que eu acho que talvez seja importante a gente ressaltar, é a questão de quando essas mudanças de comportamento passam a impactar demais a vida do indivíduo, né? A ponto dele não querer mais sair de casa, ele não querer assistir às aulas, ele não querer fazer contato com os amigos, ele ter um comportamento que absolutamente não condiz com o que você espera dele, né? Que foge muito uhum. do que a gente imagina, né? Mas um pouco de irritação, um pouco de pavio curto, um pouco de impulsividade, um pouco de ansiedade, um pouco de estresse, um pouco de Ah, eu tô com tristeza. tudo isso daí também, Não tem né? quem não tá. Todos nós, eu acho, né? É. Não tem quem não esteja Eu dessa brinco que forma. quem tá dizendo que tá normal tá mentindo, Pois é, não tem jeito, né? não tem Tem que jeito. brincar um pouco, né, doutor Jário? Senão a gente fica. É porque é um tema muito delicado. A preocupação das mães que me escreveram. E veja, eu tenho uma filha agora que tem 1 ano e 3 meses, e eu já percebo como faz falta para ela a interação com outras crianças. Quando ela Sim. vê os meus sobrinhos, que a gente mora perto e tem a oportunidade de conviver um pouco, ela fica muito feliz, né? Quando ela consegue, por exemplo, ela não convive com a minha família que mora lá no sul, né? E eu fico pensando no futuro, o impacto de tudo isso na cabecinha das nossas crianças e adolescentes. Tem como a gente já pensar no futuro, doutor Jairo? Porque eu já li algumas coisas que dizem que ainda é muito cedo para a gente ter a real dimensão do impacto de tudo isso na nossa saúde mental nos próximos anos. Qual é a sua opinião sobre isso? Pois eu já li também de tudo um pouco, né? Então, assim, há desde das pessoas que dizem, né, dos pesquisadores, dos acadêmicos que dizem que, assim, a gente é inevitável que a gente vai ter uma geração diferente, né? É inevitável que essa geração vai ter
alguns gaps, né? Alguns espaços a preencher, né? Do ponto de vista de aprendizado na escola, do ponto de vista de interação social, do ponto de vista até de desenvolvimento de linguagem, Dayana, assim, porque eles falam menos uns com os outros, né? Então, como isso impacta também a criança que está no momento, por Sim. exemplo, de começar a trabalhar a questão de comunicação, né? Então, a gente já ouviu Uhum. relatos de dificuldade de comunicação, dificuldade de interação social, dificuldades de aprendizado. Tem quem defenda que a gente vai viver uma espécie de síndrome de estresse pós-traumático coletivo, né? Então vai ser mais difícil interagir com o outro, a gente vai Também ter já mais li sobre medo, isso. né? Mais medo do que Uhum. está por acontecer. Então, eu acho que existe, a gente não sabe ainda o que pode acontecer. Agora, o que eu acho que a gente não pode deixar Direito, né? Pois é. Agora, o que a gente não pode deixar de lembrar, né, é que as crianças, elas são extremamente, crianças e adolescentes, eles são extremamente versáteis, né? São muito adaptáveis, né? Eles têm uma Uhum. capacidade de transformação, de criação, de aprendizado muito intensa, né? Então, talvez num primeiro momento, né, o retorno, a volta, né, a gente perceba alguns padrões diferentes. Mas eu acho que no médio e no longo prazo, eu acho que essas diferenças vão Uhum. ser descontadas, né? Eu não acho que a gente vai ter uma Uhum. geração traumatizada para sempre, uma geração que vai ter déficit de cognição, ou déficit de interação social, ou déficit Uhum. de questões de lidar com a comunicação ou com o outro. Eu acho que isso vai ser superado, eu acho que eles têm essa capacidade, e acho que talvez o impacto inicial, mas eu imagino que com o tempo a gente vai descontando essas diferenças. Uhum. Agora, sempre que dentro de casa essa criança e esse adolescente tiverem um ambiente acolhedor e de diálogo, esse processo todo vai ser mais fácil. Então, para os pais que estão assistindo a gente, o mais importante no momento a fazer é conversar, explicar. Eu acho que quando a mãe e o pai também se colocam no lugar do filho e dizem: eu também estou estressada, eu também não aguento mais, eu também quero ver os meus amigos, né? Esse canal de diálogo com empatia, com acolhimento faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença, né? E você falou um ponto muito importante, né? Os pais também estão cansados, né? Os pais também estão desgastados, talvez as mães mais do que os pais, em função, né, do acúmulo de questões de trabalho, mais os cuidados com os filhos, mais as tarefas, né, a administração do cuidado da casa, que a gente ainda vê essa Uhum, divisão muito clara no Brasil de hoje. Então, as mulheres estão mais sobrecarregadas, os homens também, os pais também, mas as mulheres mais. Então, assim, às vezes você tem essa sensação, nossa, tá difícil para mim, ainda fica mais difícil de abrir esse canal de comunicação. Mas é tão importante abrir esse uhum. canal de comunicação, e mesmo que você não esteja tão bem, de poder comunicar que você não está bem também, né? Porque Sim, ele ouvir, sim, ou ela ouvir que você não está bem hoje, bate ali uma fichinha e fala assim, olha, minha mãe também não está bem, não tá bem, ela está admitindo que ela não está bem, né? Então isso sim. significa que se eu não estiver legal, eu também posso falar que eu não estou legal, né? Então eu acho Uhum, que você consegue de alguma maneira facilitar o diálogo, facilitar a comunicação. Então é isso, empatia, acolhimento, conversa, diálogo, poder se colocar, poder ouvir o outro, uhum. né? Quando a gente fala em diálogo, não é só assim, ó, eu falo e você. Eu sempre digo isso, né? Eu falo e você me escuta. Diálogo pressupõe uma via de mão dupla, né? Eu falo, você me escuta, Sim. e você fala, eu te escuto também, né? Uma Então acho que isso é troca, né? troca, Uhum. né? Isso, acho Então muito isso é importante. muito Sabe, importante. doutor Jair, a gente está recebendo muitas mensagens aqui de professores que estão acompanhando a nossa live, dizendo que perceberam no ano passado, na volta à aula online, tudo isso que a gente está falando nas crianças e adolescentes. E uma professora perguntou mais lá no comecinho da live, como é que os professores podem ajudar? Eu acho que o professor, nesse momento, que também foi uma categoria que sofreu tremendamente, né, Dayana? Se a gente pensar, Muito. a vida desse professor virou de cabeça para baixo, assim, porque de um dia para o outro migrou do sistema presencial para o sistema à distância. Aí ficou no sistema à distância, de ensino à distância durante um tempo. Aí, de repente, voltou a ser híbrido. Aí, nesse sistema híbrido, às vezes tem volta para o presente, tem a volta para o online 100%. Aí, às vezes, tem essa coisa do estar presencial 100%. Então,
foi difícil, é difícil você criar, né? Você conseguir ensinar, se relacionar com os seus alunos o tempo inteiro, alternando esses módulos esses Uhum. modos de funcionar, né? Então, eu acho que para o professor foi difícil, foi muito difícil, e ele está recebendo uma classe agora que está impactado, os alunos estão impactados, né? E aí, eu acho que a mesma coisa que a gente falou em casa, acho que vale na escola, né? Então, óbvio, o professor tem que passar os conteúdos, tem que trabalhar os conteúdos formais, tem um cronograma a cumprir, mas também, né, ele é uma figura importante nessa percepção do aluno que as coisas foram diferentes, que as pessoas estão um pouco Uhum. diferentes e que tudo bem estar um pouco diferente, né? E que juntos, Sim, né, a gente consegue se ajudar melhor para conseguir passar por essa situação mais difícil, né? Então, essa postura de acolhimento, de sim. escuta, de afeto, eu acho que é muito importante, né? Isso tudo considerando que o professor, né, tá cansado também, né? Foi um período muito complexo e complicado. Assim, se a gente for pensar, os professores estão imunizados, né, ou completamente imunizados, né, há poucos meses, né? Então, assim, também Sim. teve muitas vezes uma Imagina o volta, medo do retorno ao presencial. pois Medo é, para todos, né, né? para todos. As crianças agora a gente começa, por exemplo, as crianças menores, né, de 5 a 11 anos, a gente agora começa a discutir a questão quer dizer, a vacinação está sendo dada, né, mas assim, Uhum. demorou, assim, a gente tem menos de um mês que isso está acontecendo, né, então até completar o Sim. esquema de imunização ainda vai demorar, essas crianças estão voltando para as aulas, muitas redes estão priorizando o esquema 100% presencial, então tudo isso, né, Uhum. a gente está num momento complicado da pandemia de novo, com o Uhum. Ômicron, então tudo isso, assim, mexe com receio, com medo, de crianças, de familiares e de professores, De né? todo mundo. Doutor Jairo, um outro ponto importante antes da gente encerrar, e se vocês que estão acompanhando a gente quiserem fazer alguma pergunta para o doutor Jairo, anota ali que eu estou de olho aqui nas perguntas. Eu recebi muitas mensagens de mães dizendo que o único jeito de conter a irritação e a agressividade das crianças, principalmente, e dos adolescentes, é as telas. Então, essa criança fica o dia inteiro no iPad, no videogame, na televisão, e elas se preocupam muito com esse excesso de telas. Doutor Jairo, o que você poderia dizer para essas mães? Eu acho que seria leviano dizer não pode dar tela, não deixe o seu filho. É quase impossível você não, nesse momento não abrir um pouco, não flexibilizar isso. Também não dá para deixar pela saúde mental da criança o dia todo. Como é que a gente faz? O que o senhor poderia nos orientar? Eu acho que a gente tem que achar um meio termo, né, Dayana? A gente já vinha falando, desde antes da pandemia, que essa criança, esse jovem, estava muito tempo na frente da tela, né? E que a gente Uhum, sabe que uma série de estudos, uma série de trabalhos, né, mostram para a gente que esse excesso de exposição pode deixar o jovem mais vulnerável a situações de saúde mental, né? Então, esse uso excessivo pode fazer mal, tanto do ponto de vista físico como do ponto de vista de saúde mental. Isso era uma coisa que a gente já falava antes da pandemia. antes. Com a pandemia, não teve jeito, né? A gente teve que flexibilizar isso. Então, crianças mais novas, que normalmente a sociedade de pediatria, por exemplo, recomendava que tivesse X horas por dia ou não tivesse contato ainda, a gente não teve jeito, né? Teve que flexibilizar. Como que você vai colocar teu filho de 1 ano, 2 anos para falar com os avós, se não por meio de uma tela, né? Como que você vai falar com seus Exatamente. amigos se não for, né, com o uso de tela? Como que às vezes você não vai usar um joguinho ou alguma coisa para um filme, né, que eles veem numa tela, por exemplo, para tentar Sim, se fazer. não fosse o FaceTime, a ligação de vídeo, meus irmãos nunca teriam visto a minha filha não conversaria com os Pois avós é, nunca. Não tem pois é. como, né? Então, assim, a gente precisou disso. Né? Óbvio que, como você Uhum, muito bem coloca, precisa ter um ponto, um meio termo, um bom senso ali, para não deixar a criança o tempo inteiro na frente da tela. Né? Então, é importante uhum, que esse momento de casa ela também aproveite, né, nas interações possíveis, né, dependendo da situação do lugar, da cidade, do momento da pandemia. Também é importante que as interações uhum, presenciais sejam estimuladas, com todos os cuidados. Tá? Mas, assim, a gente teve que flexibilizar. E, assim, o ideal é que na volta, né, a gente consiga novamente ter uma relação com as telas que seja positiva, produtiva e que não impacte, né, na nossa saúde física e mental. Mas, nesse momento, eu uhum. acho que assim, ser flexível é o que vale. É o que temos, né? É o que Doutor temos para Jairo, hoje. verdade. Doutor Jairo, eu queria muito agradecer a sua disponibilidade, o seu tempo, o seu conhecimento para conversar com a gente aqui hoje. E quero deixar os minutos finais para o senhor fazer, enfim, uma mensagem final para as mães, para os pais e para os jovens que porventura estão nos assistindo.
Pessoal, eu acho que assim, de fato assim, o que a gente falou é muito real, né? Assim, mas quando a gente entende que todos nós, né, estamos numa situação, no mesmo cenário, né? Todos nós estamos vivendo um momento de pandemia, todos nós temos altos e baixos, todos nós temos dias que a gente está se sentindo mal, que a gente não tá legal, e tem outros dias que a gente está melhor, tal. O que a gente pode ver ou pensar nesse momento, né? É que assim, entender um pouco o lugar do outro, a situação do outro, ser um pouco mais empático. No dia que você não está tão bem, de repente se reservar o direito de ficar mais na sua. No dia que você está bem, de repente conseguir ou poder interagir com outras pessoas, ou de repente ajudar até quem não está tão bem, né? Pedir ajuda quando você não está se sentindo legal, né? E se qualquer uma dessas coisas que a gente falou hoje começar a ficar muito impactante, muito importante, de forma a causar muita dor, muito sofrimento, muito desconforto emocional, eu acho que é importante que a gente não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha receio de falar com os outros, de dividir isso que a gente está sentindo com os outros e, eventualmente, de chegar a um profissional de saúde mental que pode ajudar a gente, né? Qual o problema, né? Se eu tô com... A gente sempre fala isso, né, Daiana? Se eu quebro o dedinho, eu vou correndo para o ortopedista. Assim, não dá nem uma hora que eu passo ali, eu já estou no ortopedista. Agora, às vezes, eu fico semanas, meses sofrendo e não vou procurar alguém. E eu percebo essa vergonha e esse preconceito nos pais também, de levar os filhos a um psicólogo, né? Se um filho quebrou um braço, caiu de bicicleta, ninguém hesita em procurar um médico. E com tudo isso que a gente está vivendo, se você percebe que o seu filho está com um sofrimento emocional exacerbado, não tenha vergonha de levar o seu filho num psicólogo. Eu vejo muitas mães escrevem, mas como assim meu filho precisa de psicólogo? Às vezes a gente precisa, eu precisei, talvez o doutor Jair em algum momento da vida já precisou, né? Eu acho que todos nós vamos precisar de ajuda em algum momento, depois de tudo isso que a gente está vivendo. Então não é motivo de vergonha ter que procurar ajuda nem para você, mãe, que está me assistindo, para você, pai, e para o seu filho. Pelo contrário, acho que é um gesto de amor, de cuidado e de carinho, né? Sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que a gente tem que entender que em vários momentos da vida a gente pode sim precisar de ajuda e a gente pode crescer tremendamente, né? Melhorar e crescer tremendamente quando a gente tem um suporte de alguém que pode estar olhando junto com a gente aquilo que a gente está passando, né? Eu só sou o que eu sou hoje e passei por tudo que eu passei porque em alguns momentos da minha vida eu fiz terapia e elas foram essenciais, né? Para lidar com questões pessoais minhas, dificuldades que eu tinha, sofrimentos que eu tinha, né? E assim, eu só consegui terminar a faculdade de medicina porque eu fiz terapia. Eu só consegui me formar psiquiatra porque eu também me submeti à terapia. Oh, que Eu só consegui interessante. trabalhar na frente das câmeras porque eu fiz terapia. Porque, enfim, né, acho que tudo isso ajuda a gente a ser quem a gente é e não tem que ter vergonha nenhuma de fazer terapia. É bem bacana e se eu tô precisando... eu acho que terapia devia ser bom para todo mundo, mas se eu tô precisando, ainda mais eu essencial. gostaria que que todas as pessoas tivessem a oportunidade, sabe? Eu sei que ainda no nosso país isso é uma grande dificuldade, porque poucas pessoas têm acesso, mas quem estiver acompanhando a gente, que tem oportunidade, busque. Hoje, muitos planos de saúde já têm esse serviço, né? Faculdades têm serviço de ajuda psicológica de graça. Então, dá uma procuradinha na internet, sempre vai ter em algum lugar que você pode conseguir algum atendimento. Doutor Jairo, muito obrigada mais uma vez. Foi um prazer ter você aqui com a gente hoje. Um beijo enorme e um beijo para todos vocês que acompanharam. Essa live vai ficar salva, eu vou salvar já já. Então mande para alguém que você acha que pode, enfim, que pode ser útil, que pode ajudar. Eu vou deixar a live salva daqui a pouquinho. Obrigada, doutor Jairo. Um beijo enorme. Obrigado, Ana. Um beijão para todo mundo que acompanha a Tchau, gente. gente. Tchau, pessoal. Boa sorte. E quem estava perguntando, muita gente perguntando se eu melhorei da Covid. Melhorei, tive alta já. Desde sábado o médico deu alta, mas eu fiquei com medo, então fiquei sem sair de casa até quarta-feira. Ontem, né? Hoje é quinta? Tô bem Hoje é perdida já. quinta. Então tá tudo bem, recuperadas, tudo certinho, pronta para a próxima. Quer dizer, que não tem a próxima, né, doutor Jairo? Uma tá bom. Um beijo, gente. Beijão. Tchau. Tchau, tchau.